Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem. E estamos de volta. Hoje é a nossa 17ª aula. E hoje a gente vai falar sobre o que será. Vamos ver quais são os nossos objetivos? Olha só, lembrando o que nós fizemos na aula passada, né? Nós lemos e interpretamos textos sobre o que as pessoas têm procurado na internet durante essa pandemia, né? Quer dizer, fico em casa, vou fazer o quê? O que eu vou pesquisar? E aí a gente descobriu que eles pesquisaram 5 situações aí. Vimos que novos gostos e jeitos de viver vêm surgindo devido às mudanças. Pessoas que não gostavam de cozinhar começaram a cozinhar, buscar receitas. Pessoas que não sabiam como estudar em casa, né, numa aula remota, foram buscar na internet, tá certo? Isso foi o que a gente viu na aula passada. O tema de hoje é reciclagem. Olha que nós temos aqui já um texto não verbal para a gente entender o que será que significa esse símbolo aqui, né? Os objetivos da aula de hoje: ler texto informativo, então nós vamos trabalhar com texto informativo que traz informação para nós, identificar o tema do texto, sobre o que nós estamos estudando, localizar informações explícitas no texto, que é aquela que você olha para o texto e já descobre porque está ali, e inferir informações implícitas no texto, que é o que, professora? É colocar no texto aquele conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, vocabulário, informações, conceitos. Eu vou lançar a mão de tudo isso que está aqui na minha cabeça, um acervo mental, e vou colocar ali para fazer a compreensão do texto, ok? Então, são esses os nossos objetivos. E nós vamos já para a primeira atividade. Pega o seu caderno, anota a aula 17, o tema reciclagem, e a pergunta é: pense, né, e escreva no seu caderno o que você acha que signifiquem as palavras, as partes da palavra reciclagem, tá? Então, a palavra reciclagem, ela é formada por 3 situações. Ela tem um prefixo, ela tem uma palavra base e ela tem um sufixo, tá? 3 momentos. Essa é a formação dessa palavra. Veja aqui. Recicle, e daí, né, da palavra ciclo, e agem, que é um sufixo. Escreve aí no seu caderno o que você acha que elas podem significar e já voltamos para conferir.
Fez? Vamos lá, então. Re, professora, significa movimento para trás. Então, vejam, eu estou caminhando. O re é para trás, então eu retorno, né? Cicle significa obras que se sucedem no tempo. Por exemplo, a vida da pessoa. A gente é um bebê, a gente é uma criança, a gente é um pré-adolescente, a gente é um jovem, a gente é um adulto, a gente é um idoso. Fechou esse ciclo, acabou a nossa vida. Isso é um ciclo, tá? Então, vejam, obras que se sucedem no tempo. E agem, o sufixo diz o seguinte, que exprime ideia de ação, resultado de união. Reciclagem, então, significa o quê? Vamos todos nós voltar a refazer esse ciclo que é extrair alguma coisa da natureza, usar e jogar de volta na natureza sem tomar cuidado com o que nós fazemos, certo? Vamos dar uma olhadinha como está o processo de reciclagem no Brasil. O que você acha que está acontecendo? Aí na sua casa, para começar aí na sua rua, aí no seu bairro, na sua comunidade. Ah, professora, mas a minha cidadezinha só tem uma rua. Não tem problema. Quando você passa por ela, como é que está o lixo? Você percebe que as pessoas estão cuidando, estão reciclando, estão separando? Pois é. Olha para essa foto. Dá uma olhada nisso. Corresponde à sua realidade aí no seu bairro ou não? Não corresponde a isso. Vamos dar uma olhadinha? Aqui na legenda diz assim, ó, que a foto é da Rita, né, da Pixabay. Brasil é o 4º país que mais gera lixo no mundo. Meu Deus. Atividade 2. Anota aí no seu caderno. Liste os problemas que você vê nessa imagem. Você está com a imagem aqui e vamos ver os problemas? Vou dar um tempinho para você e já voltamos.
Listou? Vamos ver, vamos conferir juntos para ver se a gente conseguiu ver as mesmas coisas, ou a professora viu mais coisas que você, ou você viu mais coisas que a professora? Vamos dar uma olhadinha? Vamos conferir? Olha lá, o que eu vi? Poucas lixeiras para muito lixo, um problema. Nós temos uma lixeira só naquele espaço e o lixo está transbordando. O que eu vi ainda? Lixo descartado no chão. Outro problema que eu vi. Número 3, lixo descartado no meio ambiente. Então, vejam, é diferente, né? De lixo. Ah, mas professora, todos os lugares são meio ambiente. Sim, o que a professora quis dizer aqui é uma questão de, olha só, nós temos um bioma ali, né? Você vê que é uma restinga, você vê que é perto do mar e tal. Olha a vegetação que nós temos ali. É diferente de você lançar, por exemplo, num piso. É isso que eu quis dizer aqui. Número 4, lixo sem separação por categoria. Como assim, professora, sem separação por categoria? Né? Plástico junto com plástico, papel com papel, vidro com vidro, alumínio com alumínio, enfim. Isso é por categoria, tá? E descaso com o descarte do lixo. Por quê, professora? Poxa, se a pessoa chegou ali e viu que já estava cheio aquele lixeiro, não era dela catar o seu lixo e levar e colocar em outro espaço? Não. A pessoa viu que o lixo estava cheio e foi jogando, ou seja, descaso total com o descarte do lixo. Você viu mais alguma coisa que a professora não enxergou? Anotou aí? Ótimo. Então, parabéns para você. Foi melhor que a professora. Vamos então? Vamos na sequência? Como está o processo de reciclagem no Brasil? Eu quero ler esse texto aqui e eu quero que você leia comigo, tá certo? Vamos ler devagar, eu quero ver como é que você está na leitura, faça a sua autoavaliação. Você está lendo, está conseguindo acompanhar? Perfeito! Você não está conseguindo acompanhar? Não tem problema, é só você ler mais. Você tem que ler mais, ler alto, ler em voz alta, ler tudo que você encontrar na sua frente. Outra coisa, ao lermos juntos, veja se a professora está lendo certo, porque de repente a professora pode errar, né? Vamos lá? Legislação que prevê metas para descarte correto de resíduos completa 10 anos, mas na prática pouco mudou. O país recicla apenas 3% de suas 79 milhões de toneladas produzidas por ano. Atividade 3. Vamos lá? Eu retomei lá um pedacinho do texto que diz assim, ó, a mesma coisa que está lá. Legislação que prevê metas para descarte correto de resíduos completa 10 anos, mas na prática pouco mudou. O país recicla apenas 3% de suas 79 milhões de toneladas de lixo por ano. É o texto que a gente tinha lido. Exercício agora. Este texto foi publicado em 20/2/2020. No trecho afirma-se que a legislação completa 10 anos. Em que ano a lei foi criada? Tem que fazer continha aí agora. Eu espero.
Respondeu? Claro, né, professora? Fácil demais essa pergunta. Ora, se a lei foi criada se a lei está completando 10 anos nesse 2020, a lei foi criada no ano de 2010. Parabéns! É fácil de fazer essa conta, né? Rapidinho. Pergunta para a sua professora de matemática lá da sua sala normal de aula, né, pelo Classroom, como que pode fazer essa conta quando os números são difíceis? Por exemplo, fosse 2020 e a lei tinha sido criada lá em 1967, quantos anos tinha? Só um exemplo. Como que faz essa conta, professora? É bem fácil. Na verdade, você coloca o ano que você está em cima, coloca o ano da criação da lei embaixo e você faz a subtração e já encontra o resultado. Mas tem que fazer isso na caneta, lá no lápis, bem certinho para compreender, ok? Vamos em frente? Atividade 4, tá? Tá rápido essas atividades, uma atrás da outra, né, professora? Mas essa é a última de hoje, depois nós só vamos conversar um pouquinho. Repetindo o texto, né, aquele texto que a gente leu, então a legislação que prevê para descarte correto dos resíduos completa 10 anos, mas na prática pouco mudou, o país recicla apenas 3% das 79 milhões de toneladas que produz por ano. Pergunta: qual foi o efeito, o resultado da lei da reciclagem no Brasil ao longo de 10 anos? Essa questão você tem que pensar legal para responder, para ficar uma resposta boa. Eu vou dar um tempinho maior para você, tá? E já voltamos.
Respondeu? Essa pergunta exige um pouco mais, né? Olha só. Efeito, resultado muito pequeno, professora, pois somente 3% do lixo produzido no Brasil é reciclado, os outros 97% não são, e isso depois de 10 anos da criação de uma lei. Estamos caminhando muito devagar, né? Vamos lá? Situação do Brasil, do lixo no Brasil 10 anos depois da lei. A professora trouxe um gráfico ilustrativo aqui, porque nós já vimos que o gráfico, ele traz uma leitura mais rápida. Olha só, tudo isso de lixo nós produzimos, tudo isso. Olha o quanto que nós reciclamos. Onde está o problema, professora? O problema é que a maioria dos brasileiros ainda desconhece o funcionamento da reciclagem. Uma pesquisa do IBOP de 2018 mostra que 66% da população sabe pouco ou quase nada sobre a coleta seletiva e 39% não separa o lixo que produz em casa. Falta informação também sobre o que é reciclável ou não. Por exemplo, embalagens de balas e salgadinhos são feitas de um plástico muito mole, que tem pouco valor comercial para ser reciclado. Então, raramente são. Mais problemas que nós enfrentamos. As embalagens sujas perdem a capacidade de reaproveitamento. Sim, é preciso lavar os potes antes de jogá-los nas lixeiras. Mais problema, professora? Se o rótulo é impresso na embalagem, no pote, como nos potes de margarina, por exemplo, a tinta do material impede a reciclagem. Quantas coisas nós temos que aprender, né, pessoal? Muita coisa sobre reciclagem. Esse assunto é um assunto que vocês que são pequenos agora vão ter que resolver no futuro. Que nós que estamos aqui nesse momento não sabemos e estamos trazendo mais problema para vocês. Então é bom desde já ir se conscientizando e pensando o que fazer com o lixo, né, pessoal? Resumindo a nossa aula de hoje. Hoje, pessoal, nós lemos textos informativos sobre as condições de reciclagem no Brasil. Nós vimos que de todo o lixo produzido, nós reciclamos apenas 3%. É muito pouco, né? Quanto de lixo está largado, está solto aí no meio ambiente, matando os animais marinhos, matando as aves, né? E essa responsabilidade com a natureza é nossa. Então, nesta aula de hoje, a professora pede um desafio. Comece a cuidar do seu lixo, no seu quarto, no seu espaço, na sua casa. Separe o lixo, converse com a sua mãe, com o seu pai, com seus familiares e já leve o lixinho separado, que daí o lixeiro vai ver o que faz lá na frente. Tá certo, pessoal? Um beijo da prof e terminamos a nossa aula. Até a próxima!